Então vemos que lhe foi dado esse encargo sagrado, que ela não deve violar sua feminilidade, agir, ter seu caráter, criar seus filhos, ser honrada para seu marido. Hoje em dia elas não dão a mínima atenção a isso. Você deveria se assentar em meu escritório um dia desses e ver os homens trazerem suas esposas, onde elas tentam se acertar com Deus e confessar sobre todos os homens com quem viveram e tudo mais, desde que se casaram. Ah, você diz, isso são... Não, são pentecostais, sim. Os outros não virão. Estou falando de como isso pode se afastar quando você começa a se misturar com o mundo, a igreja e todas as modas e coisas que temos. Não somos mais parecidos com o Pentecostes original, como o dia é diferente da noite. Nós nos desviamos para algum lugar, para algum caos escuro em algum lugar e nos perdemos. Que encargo sagrado, que responsabilidade para uma mulher. Agora, veja porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade. Assim como a mulher tem uma responsabilidade sagrada para com sua maternidade, suas virtudes e seu marido, a igreja tem uma responsabilidade sagrada para com a oração, a palavra e para com Cristo, da mesma maneira que a mulher tem. E assim como uma mulher sai com outro homem, quando a igreja sai com esses programas institucionais e programas de construção e escolas e assim por diante, não tenho nada contra isso. Eles estão bem, servem ao seu propósito, mas não são... Jesus nunca disse, vão, construam escolas. Ele disse, preguem a palavra. É aí que eles negligenciam isso. Não fundar instituições, hospitais e assim por diante. Tudo isso está bem, mas esse não é o dever da igreja. Seu dever é pregar o evangelho. Mas temos feito tudo o mais, exceto isso. E fomos nos desviando, assim como Satanás fez, e misturou isso com algum evangelho, outra coisa e outra coisa, até que se tornou um amontoado de nada, corrupção, até mesmo em todo o nosso mundo. Observem a tendência do mundo. Estava lendo a revista Seleções aqui não faz muito tempo, onde as mocinhas estão entrando na menopausa e os homens na mudança de vida entre 20 e 25 anos de idade. Eles estão passando pela meia-idade. Corrupção. Por quê? Por causa da pesquisa científica de alimentos e coisas que foram alteradas em relação às coisas naturais que deveríamos introduzir em nosso corpo. Não passamos de um monte de corrupção moribunda. Agora, isso é o que a igreja é também. Ela está na mesma condição. Ela é um tipo. Ela tem as mesmas virtudes preciosas dadas a ela pelo Espírito, para preservar o Espírito e a palavra, e nunca cometer adultério com nada do mundo ou qualquer coisa. Permanecer virgem para a palavra, como uma mulher deve permanecer virtuosa para com seu marido. É um encargo sagrado para honrar a palavra do seu Senhor acima de qualquer credo feito pelo homem, sabedoria e denominação que possam existir. À igreja é dado esse encargo. Se disserem, bem, a minha igreja... Não importa o que a sua igreja crê. Se for contrário à palavra de Deus, fique longe disso. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Marcos 16 diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Se uma igreja prega diferente disso, não faça isso. Morra para essa coisa. Nasça de novo na palavra de Deus.
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é quão longe ela deveria ir. Estes sinais seguirão aos que crerem em todo o mundo e a toda criatura que crer. Você vê o quanto nos afastamos disso? Certamente. Mas ela é responsável por isso. Mas agora veja o que Hollywood fez. Tirou as coisas virtuosas das nossas mulheres. Estou aqui olhando para uma querida anciã, a irmã Schrader. Muitas das mulheres aqui e ali atrás, a irmã Moore aqui, as mulheres mais idosas que se lembram de alguns anos atrás. Se a mãe delas, ou mesmo elas, tivessem saído para as ruas, do jeito que algumas dessas mulheres andam hoje, membros de igreja teriam trancafiado a mulher por estar louca. Ela esqueceu de colocar a saia. Bem, se era loucura naquela época, é loucura agora. Bem, vejam, o mundo inteiro prova que isso é insano. Vejam os assassinatos e coisas que estão acontecendo agora no mundo. Veem? Insanidade. Tudo está vindo para cumprir o Apocalipse. Podemos chegar a isso essa semana. Onde essas coisas horríveis não são naturais. Essas são coisas espirituais que farão as pessoas clamarem para que as rochas e as montanhas e tudo mais caiam sobre elas. A insanidade completa, total, em que este mundo entrará. Logo, está quase aí agora. Ora, você vê os passos disso, aí está. Está desfilando aí na rua, nos bancos da igreja, insanidade total. Fazem coisas que um ser humano não pensaria em fazer, como um ser civilizado. Vejam o que Hollywood fez com a mulher. Vejam como está. Roubou as virtudes sagradas da mulher. Poderíamos continuar falando, veem? Ela perdeu tudo isso. Como ela fez isso? Porque houve um instrumento sutil chamado igreja, como houve no jardim do Éden. Uma pessoa sutil, o diabo, entrou na igreja exatamente como fez no jardim do Éden e a enganou. Ela está enganada. A mulher pensa, ela não tem intenção de estar errada. Eva não tinha intenção de fazer algo errado. Não foi intencional, mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, ela foi enganada. E enganado não é quando você faz intencionalmente, é quando você é levado a fazer algo por engano. E é exatamente isso que tem acontecido hoje. Ela tem sido enganada pela televisão, pelas revistas, por essas pessoas, por todas essas coisas atraentes que estão expostas na rua. Garotas modernas veem revistas e veem filmes, elas olham nas ruas e veem as roupas nas lojas, como Satanás, este grande instrumento do inferno, desceu entre as pessoas e as enganou com essas coisas. E a mulher pensa que está tudo bem, e ela está morta e não sabe. Ela está longe de Deus. Veem como ela perdeu tudo e quão sutil foi? Hoje quero que vocês notem. Jesus falou sobre isso também. Se quiserem ler, Jesus mencionou que isso aconteceria. Vocês sabiam disso? Em suas últimas horas, pouco antes de sua crucificação. Vamos ler São Lucas capítulo 23, por um momento, como uma lição de escola dominical, começando com o versículo 27. Creio que tenho marcado aqui, Jesus indo ao Calvário. Ouçam enquanto leio. Muito bem, São Lucas 23, 27. Creio que é aqui onde marquei. Minha anotação está assim. Sim, aqui está. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém,
Voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Pensem, hoje é uma desgraça para ela ter um filho. Veem? Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Falando do dia, quando as mulheres não desejariam mais ter filhos, elas querem um cachorro ou um gato ou algo assim, mas ela não quer mais filhos. Por quê? Ela será a velha mãe Hubbard se tiver um filho. Vê? Ela não quer. Esse é o comentário de Hollywood. Ele não quer que sua mulher seja uma velha mãe Hubbard. Então ele fará uma operação em si ou nela, um deles, que evitará que tenham filhos. Eles não querem filhos. Jesus falou sobre isso e o que ele disse? Naquele tempo eles clamarão para que as rochas e as montanhas caiam sobre eles. Ela praticará o controle de natalidade para poder ir a festas. Ela não pode ser incomodada com um bebê mamando nela. Isso a deformará. Quando ficar grávida, isso vai deformá-la. Ela não terá mais a aparência que tinha. E o marido, ignorante o suficiente para deixá-la seguir dessa maneira, ela não lhe dará um filho. Jesus falou sobre isso, e ele disse que, quando elas estiverem fazendo isso, nesse tempo, eles iriam clamar para que as rochas caíssem sobre eles. É a vinda do Senhor. Elas pagam grandes somas de dinheiros com gatos e cachorros para lhes servirem de mães. Correto. Ela deve ser mãe de algo, porque é a natureza que lhe foi dada por Deus. Eu observo, eu caço animais de grande porte, e uma ursa no outono, quando ela acasala com o urso macho, ela dá à luz filhotes. São filhotes de bom porte, talvez pesem 100 libras ou mais, cerca de 45 quilos. Ela fará com que se dispersem e hibernem sozinhos, porque ela vai dar à luz a mais alguns filhotes. Eles nascem em fevereiro. A ursa não sabe nada a respeito disso. Eles nascem em pequenos sacos. Como Deus os faz abrir esses pequenos sacos, eles mesmos, pequenos, como pequenos sacos de celofane. Eles sabem se virar. A mãe deles está dormindo profundamente. Ela não come nada desde outubro, e a essa altura já é fevereiro. Eles vêm e mamam nela até meados de maio. Então, quando ela vê seus filhotes, eles já estão de bom tamanho, pesando talvez 10 ou 15 libras cada, cerca de 4,5 kg ou 7 quilos. Eles mamaram nela. Como ela consegue o leite é assunto de Deus. Ela vive e produz leite para os filhotes. E então, se o acasalamento não der certo e ela não tiver filhotes, ela procurará os filhotes do ano anterior e servirá de mãe para eles durante todo o verão, porque é um instinto dado por Deus. Ela tem que servir de mãe a alguma coisa. E se uma mulher não tiver um bebê para seu marido, ela terá um cachorro ou um gato, ou algo assim. Ela tem que servir de mãe a alguma coisa. É a natureza dela. Mas ter um filho para seu marido e criá-lo para o serviço de Deus, isso está totalmente fora de questão para ela. Ela deveria, se o fizesse, ela seria tão envergonhada por sua sociedade amante do pecado. Desse tipo de mulher de 1965.
Um retrato fiel da igreja moderna hoje. A igreja moderna também não quer à sua volta nenhuma dessas crianças aqui de Atos 2:38, gritando, berrando, falando em línguas. Sim, sim, veem? Sim, ela não quer nenhum deles gritando, chorando e berrando. Amém, aleluia. Ora, tal criança seria tirada imediatamente de sua denominação. Se houvesse uma assim em uma das igrejas, eles a expulsariam rapidamente. Por que vocês permitem tais coisas acontecerem? Então, veja, ela está grávida de algo, porque ela está gerando membros o tempo todo, mas ela não quer nenhum deles gritando, berrando, tagarelando, Atos 2:38, que ela pensa que são criaturas miseráveis. Isso certamente a envergonharia, isso a arruinaria, e a igreja da sociedade culta, ética e científica a qual ela pertence. Eles a expulsariam no próximo concílio. Ela não pode aceitar isso. Então, ela não quer ser engravidada com a palavra, porque esse é o único tipo que a palavra pode gerar. Nascida do Espírito de Deus, ela tem o Espírito de Deus. Nenhuma filiação intelectual à igreja e credos, cabelos cortados, face pintada, não há tais coisas em toda ela. Você não encontra isso na palavra de Deus. Você encontra um filho à moda antiga, santificado, cheio do Espírito Santo, nascido do Espírito de Deus, bradando, gritando, clamando, louvando a Deus. Isso está totalmente fora de alcance para ela. Ela não quer isso. Oh, não, Senhor, de jeito nenhum. O que ela faz então? Ela produz um par de gatos ilegítimos de cara pintada que usam roupas curtas da sociedade de Jezabel. Acho que é assim que eles o chamam. Vem? Acho que chamam isso de gatos. Vem? Olhe aquele gato ali, dizem, ou algo assim, vocês sabem. Ela nasceu ou se casou ligada ao seu primeiro marido, o primeiro Adão, pela esposa adúltera, Eva, a primeira esposa de Adão. Você diz, adúltera? Com certeza ela era, mas, ela alega que esse Adão, esse primeiro Adão, está morto. Claro, ele morreu há muito tempo. Eu nasci de novo, diz ela, e certamente estou casada com o segundo Adão, Cristo, a palavra. Como? Note o que ela ama. Observe seu amante. Você quer ver por quem ela está apaixonada? A palavra diz isso, mas ela diz, minha igreja diz isso. Então por quem ela está apaixonada? Quem é o marido dela? Seus próprios frutos provam o que ela é. Exatamente isso. Mostra o que ela é. Observe, ela nasceu primeiro para Adão, porque esse é o seu nascimento natural, vê? E ela nunca deixou isso. É um amante do mundo. Ela alega que nasceu a segunda vez para Cristo, mas seu amante, note, é Adão ainda, porque ela ama o mundo.